O Salmo 119 diz o seguinte: Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus sempre nos inspira. Tem sido assim desde o início da história do homem. E ainda hoje nós precisamos, aliás, eu acho que hoje nós precisamos mais do que nunca da palavra de Deus em nossa vida. E hoje nós temos aqui o prazer em receber o psicólogo e consultor Dalton Rotem. E ele veio falar pra gente sobre a importância da palavra de Deus dentro da psicologia e dentro da nossa vida. Dalton, um grande prazer em recebê-lo aqui como um amigo dessa nova casa. Obrigado, o prazer é todo meu. Você já era um amigo da casa antiga, né? É. Agora estamos te acolhendo aqui nesse novo espaço. Uma casa tão bonita. Muito obrigada. Bom, nós pensamos sobre essa relação da palavra de Deus, que é a Bíblia, né? E a gente sabe que a palavra de Deus, ela se transfigura, né? Em várias outras formas, né? Encontros com pessoas, né? Que a gente sempre fala aqui. E sabemos que você, nessa área da psicologia, é um grande estudioso. Então, e você também trata muito sobre a espiritualidade. Eu já mencionei o seu nome inúmeras vezes aqui, em entrevistas que fazemos. Toda vez que eu quero mencionar a importância da espiritualidade ao longo da vida, eu me lembro do exemplo que você deu há muitos anos atrás, quando disse que uma pessoa, se comparada, uma pessoa de 60 com outra da mesma idade, mesma faixa etária, que trabalha a sua espiritualidade e a outra que não trabalha, tem uma diferença brutal. Aos 20 anos isso não é muito perceptível. Você vê como eu me lembro direitinho da lição de casa. Então, acho que você pode falar realmente sobre a importância dessa palavra de Deus e dentro da psicologia. Qual que é o caminho aí que a psicologia vê essa palavra de Deus? Olha, Nice, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é um livro científico. Se ela fosse escrita assim, com todo o conteúdo, com toda a verdade científica, ela seria absolutamente incompreensível. Mas ela foi um livro religioso escrito para que vários povos, durante todos os tempos, né, que ela está aí presente, ela fosse entendida. Então ela é um livro religioso com uma proposta existencial muito clara. No livro do Eclesiástico, no primeiro versículo do livro do Eclesiástico, diz assim: toda sabedoria, ela vem de Deus, ela sempre esteve com Ele. Então, qual é o significado disso? Aquele que nos criou, Ele nos conhece profundamente. E nos conhecendo profundamente, Ele deu claras instruções do que é certo, do que é errado e do que é viver uma vida boa. Então esse é o caminho. Esse é o caminho. A gente já sabe que o caminho é esse. A gente talvez ache em determinados momentos da nossa vida difícil trilhar esse caminho do bem, mas nós sabemos qual é o caminho certo a trilhar. A fé e a ciência sempre estiveram em conflito. Tem épocas com mais conflito, épocas com menos conflito. Agora, existe uma importância de nós termos esse conhecimento científico dentro da nossa vida. Quer dizer, nós temos que aliar hoje, somos cristãos, temos que aliar, né? Saber o que está acontecendo na ciência e, ao mesmo tempo, continuarmos sendo cristãos, praticantes, né? Colocar em ações aquilo que pensamos, aquilo que cremos. Essa é uma história longa, isso você colocou muito bem. A ciência, ela evolui, ela é parcial, ela sempre vai depender do momento que estamos vivendo, ela se transforma constantemente. Nós temos desde o iluminismo uma separação, né, entre praticamente a filosofia, a religião, a fé, a espiritualidade. Então ela praticamente separou-se, como se nós pudéssemos, na verdade, ter dois seres humanos. Como é que nós podemos separar o ser humano total dessa questão da fé como tendo um valor e o conhecimento científico tendo outro valor? Porque basicamente o iluminismo que gerou a ciência moderna, né, as concepções da ciência moderna, ele trata do visível, do mensurável, aquilo que você pode ver. Você pode medir, né? E medir e reproduzir. E a fé, ela trata de algo que não é mensurável diretamente. Não é visível aos olhos. Então, o que acontece? Você, para crer, alguém precisa te falar. Olha, esse conhecimento, você não chega por si próprio. Você não consegue chegar a ele através da ciência. Então, vem uma revelação que te diz, olha, o que é importante. Quer ver uma revelação muito importante da Bíblia? O ser humano é composto de corpo, mente e alma.
O que a ciência, no atual estágio, consegue medir? O corpo e a alma. E o espírito, como é que faz? Então não existe? Então, essa é uma informação que nos vem através da Bíblia. Vai chegar o momento onde a ciência, através da evolução dos seus métodos, que ela vai chegar e vai constatar a existência do espírito. Agora, se você, por exemplo, levar em consideração simplesmente o que a ciência te diz, olha, tá ok, restrinja o ser humano a corpo e mente. Você está limitando o ser humano. Você está transformando o ser humano global em um animal pensante. Por exemplo. Cada vez mais, então, nós estamos fazendo o programa há 3 anos, cada vez mais eu ouço aqui profissionais da área médica que falam de uma forma muito mais humana e muito mais voltada para a crença de que existe realmente algo superior e de que a ciência vai até determinado momento e a partir deste momento é Deus. Sim, então, claro. Os próprios médicos falam isso e me deixa muito satisfeita porque eu falo que bom. Então, é um encontro, né, perfeito entre a ciência e essa espiritualidade que cada ser humano precisa ter dentro de si e precisa desenvolver, né? Porque as coisas não acontecem por acaso. Você também precisa estar com o coração aberto para que esse caminho se abra à sua frente, né? Se a pessoa estiver com o coração fechado, então estiver absolutamente preso à ciência, ela não vai enxergar o outro lado, né? Porque ela só vê aquilo que é mensurável, como você mesmo disse, aquilo que é palpável, né? Aquilo que se pode ser concretizado à vista do olho do homem. Então, eu acho que fica um pouco fraco, né? Um pouco não, fica muito fraco. Essa vida não é... Então. E você veja uma coisa, por exemplo, o conhecimento científico, ele trouxe muitas coisas para a vida do homem. Muitos bens... muita tecnologia, né? E o que acontece? Então, transformou a vida para melhor? Isso aí é um grande questionamento e até mesmo a gente fala que é um grande paradoxo dos nossos tempos. Por quê? Porque apesar desses indicadores abundantes de bem-estar objetivos, vindos de toda a tecnologia e que a vida deveria ser mais feliz, subjetivamente, o que as pessoas estão experimentando? Um decréscimo. Na qualidade. Na qualidade. Então, você tem, hoje, 10 vezes mais depressão que em 1960. É a segunda causa de afastamento do trabalho. A Organização Mundial de Saúde diz que em 2020 ela vai se tornar a primeira. Mas espera um pouco. Com tudo isso, nós não deveríamos estar mais felizes? Então é a questão. E por que não estamos? Daí você vai tocar exatamente nos limites, e que ainda bem que... porque para parar para pensar, né? Vamos refletir. Que esses profissionais vêm e dizem, olha, realmente nós temos sérios limites. E o médico, ele está sempre diante do limite. Existem verdades bíblicas aí, na sua opinião, que são confirmadas pela psicologia? Extraordinariamente. Isso é um assunto que me fascina. Então, por exemplo, se diz assim, perdoar sempre. Então, há mais de 2000 anos, né? 2000 anos, Cristo disse que você deveria perdoar sempre em todas as circunstâncias, certo? Até as pessoas ficaram, mas sempre? Quantas vezes? As pessoas perguntam 70 vezes 7, que significa infinitas vezes. O que o Cristo queria dizer? Veja, para você permanecer em paz, para você permanecer tranquilo, para você estar bem, você não pode ter o rancor, certo? Quem confirma isso? Olha, a cardiologia já disse isso há algum tempo. Então ele diz o quê? A Dibjatene proclamou. O trabalho, né, falava que o trabalho em excesso matava. Ele disse que o trabalho não matava, mas a raiva sim. Raiva mata. A psicologia hoje ensina claramente, olha, você deve perdoar sempre. Outra questão importante, dai graças sem cessar. Certo? Hoje a psicologia diz, olha, quando você agradece, o que acontece? Você agradece tudo de bom que ocorreu em sua vida, aquilo que está à sua volta. E todos nós temos inúmeros motivos para estar agradecendo. A hora que você agradece, que você está grato, você desenvolve em você muito mais emoções positivas do que as ditas emoções negativas. Então o teu bem-estar também cresce. Que mais que podemos dizer? Olha, faça aos outros aquilo que gostaria que lhe fizesse. Isso chama-se um princípio da reciprocidade. Então quando eu sou gentil e eu sorrio para você,
você não consegue fechar a cara comigo. Não dá, não é possível. Agora, se eu chego carrancudo, ou se eu lhe faço mal, como você me responde? Então perceba, isso é um princípio. E que conhecimento é esse que o Cristo tinha lá atrás, de perceber que havia essa reciprocidade? É um princípio extremamente confirmado hoje pela psicologia. Entra num aspecto mais religioso, por exemplo, a questão da oração. As pessoas que têm o hábito de orar, elas são mais felizes do que as pessoas que não oram. Elas são mais tranquilas, são mais calmas do que as pessoas que não oram. Isso a psicologia confirma. Outra questão importante, o amor, certo? A questão do amor. Se você for perguntar, me descreva um ser humano excelente, que ele vai dizer, é aquele com muito conhecimento científico, é aquele com grandes dotes artísticos. Não, a psicologia hoje te diz, olha, um ser humano excelente, excepcional, é aquele que ama. Então, que é um valor, é isso que torna o humano extraordinário. Então, você pega uma pessoa, independentemente da cultura, se ela ama muito, ela é um ser humano extraordinário. Então, são todos fatores bíblicos, princípios claramente enunciados e confirmados pela psicologia. São presenças marcantes. Você estava falando, eu estava me lembrando aqui do Padre Haroldo, que nós conhecemos lá em São Lourenço, com 90 anos de idade. O jesuíta. Isso, americano, né? Um padre americano. Extraordinário. E ele, no final do nosso encontro, a gente fez a entrevista, ele segurou as minhas mãos e disse assim uma meia dúzia de palavras, assim, que eu vou guardar no meu coração, mas com amor, porque a gente sente o amor do outro, né? Quando o outro está ali passando, né? E ele queria realmente passar esse amor e eu me senti muito acolhida. E agora, quando você falava, eu pensei sobre isso. Realmente, os seres humanos que a gente se lembra, que eu parei para me lembrar agora, enquanto o Dalton falava aqui, incluindo ele também, né? Que é um ser humano maravilhoso, de que são essas pessoas, né? Que passam esse amor pelo próximo, né? Que querem tornar o mundo melhor. E isso não é que a gente fala, poliana, a pessoa que só fala... Não é. O mundo precisa de mais multiplicadores de amor. Né? Eu acho que com mais pessoas que desejem a paz e que queiram passar essa espiritualidade que está ali latente neles para os outros, eu acho que o mundo vai se tornar realmente um mundo mais gostoso de se viver. Hoje nós estamos conversando aqui com o psicólogo e consultor Dalton Rotem, e o Dalton está falando para a gente sobre a importância de nós trabalharmos a nossa espiritualidade, conhecemos a palavra de Deus e aprendemos também junto com a psicologia. O Dalton é autor de um livro, Para uma Vida Melhor. Esse livro é muito interessante, eu já li, recomendo para as pessoas de casa, para quem está buscando um caminho, está se sentindo meio perdido, não sabe bem para que lado vai. Ele fala de uma forma, numa linguagem muito gostosa, dá vontade de você ir lendo o próximo capítulo, conhecendo a próxima história. É um livro bem gostoso de ler, de bem fácil acesso. Você escreveu esse livro numa experiência mesmo para dividir com o público as coisas que você foi coletando durante o seu trabalho, não é isso, Dalton? Sem dúvida, Anice. É um livro que ele procura, como disse você, de uma forma, uma linguagem simples, levar as pessoas a uma vida melhor. Como é que elas poderiam fazer, organizando-se um pouco, pensando sobre suas vidas, refletindo, e fazer um projeto que leve a elas a uma vida mais feliz. Porque uma vida melhor eu encaro dessa forma, uma vida mais feliz. Todo mundo está em busca da felicidade. Às vezes a felicidade está tão perto, né, Dalton? É verdade. Às vezes a pessoa lendo, ela tem ali um insight, né, cai uma ficha e você fala, era isso que estava faltando. Então por isso que eu acho importante que as pessoas tenham acesso a leituras boas. Porque elas voltem para aquilo que realmente interessa à vida delas. Pensar naquilo que vale a pena. Isso. E nós, muitas vezes, falamos na felicidade e, por exemplo, muitos cristãos, alguns que inclusive eu conheço, falam muito sobre essa questão da vida eterna como realmente um momento de felicidade. Agora, precisamos esperar a vida eterna para sermos felizes? Olha, Alice, para nós que cremos, certamente a vida eterna vai ser o encontro com Deus, ele é o ápice. Então, por mais que vivamos aqui em plenitude, numa vida boa, nós ainda não encontramos a Deus, que então, realmente é o ápice. Mas enquanto vivemos aqui, nós podemos escolher viver uma vida alegre ou uma vida triste. Quer dizer, isso faz parte das nossas escolhas. E aí a palavra de Deus ajuda nessas escolhas, que basicamente ela te indica que o caminho da vida cristã verdadeira, quando você aplica